O nosso bispo Dom Luiz me pediu de dar alguns depoimentos do relacionamento que eu pessoalmente tive com o Papa Francisco em várias ocasiões. A primeira foi aqui no Rio de Janeiro, quando ele veio para a Jornada Mundial da Juventude. Junto com os bispos do regional, nos encontramos 2 vezes com ele. Depois de alguns meses, eu fui para Roma para participar de um congresso relacionado com o diálogo interreligioso. E lá, uma noite, saindo da sala de jantar, me deparei com ele. E a primeira coisa que ele me disse, olhando-me bem, disse: nós nos vimos no Rio de Janeiro. Eu fiquei tocado, porque quem sou eu, não é? Depois, mas em outra ocasião, não a mim, ele disse que tem um dom de fotografar as pessoas. Não lembra o nome, mas lembra muito bem das pessoas com as quais ele se encontra. Sempre nesta ocasião, lá na casa Santa Marta, onde ele morava, o Papa jantava conosco. Naquela noite, um lugar um pouco, não afastado, mas na mesma sala, com alguns convidados dele. E tinha uma mesa tipo self-service, muito grande, né? O primeiro prato, de acordo com a cultura culinária, ou melhor, de servir na Itália, é servido na mesa. E o segundo é self-service. E aí eu fui fazer o segundo prato. Qual foi a minha surpresa em ver que do lado de cá estava eu e do lado de lá estava o Papa? E eu não sabia o que dizer para ele, porque o que é que vai dizer para o Papa? Que a comida está gostosa, que o tempo está bom? Fiquei encabulada, disse boa noite. Acho que ele teria gostado que eu dissesse que comida gostosa que o Senhor serve para todos nós, através, naturalmente, né, das pessoas. Lá naquela casa tinha uma recepção e uma recepcionista, jovem, morena, era filha de pai italiano e de mãe da Eritreia. E ela foi para a Itália e lá ela recepcionava, sabia falar várias línguas. E não sei, começamos a falar. E um ano depois, quando eu voltei, já tinha sido eleito o Papa Francisco, e ela me fez uma pergunta: o senhor notou alguma diferença aqui na Casa Santa Marta depois da eleição do Papa Francisco? Eu falei: mudou tudo. O fato que o Papa almoça e janta com a gente, que a gente pode encontrá-lo assim, né? É algo de extraordinário. E ela me falou: o senhor não sabe o que mudou para nós? Na quarta-feira, quando ele volta da audiência geral, almoça e quer ter um encontro conosco, os que estão assim, os funcionários da casa, e ele nos chama pelo nome. Depois de 2 ou 3 vezes nos chama pelo nome. E um dia me falou, disse: você vai casar? Pensa em casar? E ela acenou, disse: e quem é o noivo? Aí ela disse o nome. Você vai casar quando? Eu disse: o ano que vem. Está fazendo a preparação catequética para o casamento? E ela acenou, disse: qual foi o último assunto tratado na catequese de preparação ao matrimônio? E ela falou o assunto, e o Papa lhe diz: e você falou deste assunto com o seu noivo? Assim, ela comentou, eu sinto que quem me prepara para o matrimônio é o Santo Padre. Eu fiquei impressionado, porque nós padres e bispos temos sempre muitas coisas para fazer. Eu me coloco no meio. Diz: olha, o Papa, com tudo aquilo que tem para fazer, acompanha os funcionários da Casa Santa Marta. É uma conversão profunda, porque ele queria o contato com as pessoas. Certa vez, me encontrei com ele na quarta-feira, depois da catequese que ele faz. E eu disse: Santo Padre, eu rezo pelo Senhor
todo dia, e não somente colocando o nome do Santo Padre na missa, mas para a sua missão. Ele me pegou na mão e me disse: eu preciso. E por fim, certa vez ele me fez uma pegadinha. Tanto é verdade que tem uma fotografia na Praça de São Pedro, que nós estávamos gargalhando, realmente, eu assim e ele também, porque ele tentou me pegar numa falha, né? Mas eu reparei, e quando eu notei e fiz uma gargalhada, ele logo entendeu que não podia, que a gente, em suma, entendeu a pegadinha. A última vez que eu me encontrei com ele, termino, foi quando me tornei emérito. Era o ano do Sínodo sobre a Amazônia, que tinha terminado um mês antes, se não estou errado, em setembro ou outubro. Eu fui para lá pelo mesmo motivo, fazer um encontro ecumênico. E me apresentei mais uma vez, disse: agradeço o Senhor que mandou o meu sucessor, porque agora sou emérito. E ele me perguntou: quantos anos o senhor tem? Eu falei: 76. O senhor parece um homem de 65. Eu falei: obrigado pelo cumprimento, mas a matemática não falha. E acrescentei: o senhor não sabe do que é que me aconteceu? Aí ele fica assim, que a CNBB me deu uma incumbência de presidir a comissão que acompanha os bispos eméritos. Sabe o que ele respondeu? Faça-os trabalhar, porque muitos bispos eméritos, ele disse, têm cabeça boa, ainda têm energias e podem fazer um bem imenso à igreja, mas faça-os trabalhar, como se dependesse de mim fazer trabalhar os bispos eméritos, né? Mas com alguns outros bispos eméritos a gente procura assim acompanhá-los de maneira que os bispos eméritos se sintam úteis, né? Domingo à noite, um bispo emérito me ligou. Termino com isso. E ele me disse: você viu o Santo Padre hoje? Eu falei: vi. Qual é a sua impressão? Eu disse: humanamente falando, está no fim. E o outro me respondeu: peçamos a Deus que Ele, os médicos, tenham o discernimento necessário para que Ele conclua o seu pontificado da melhor forma possível. E às 5:30 da manhã, 2:30 daqui, né, ele faleceu. Este bispo me telefonou ontem. Eu me disse: mas o que é que nós falamos ontem? A gente teve como que um pressentimento, né, mas era comum de todos, né? E eu senti que o mundo ficou órfão. Esta é a minha impressão. É claro que é Deus que conduz o mundo, né? Mas a paternidade deste homem, de todos os papas eu tive estima, não tenho nada contra ninguém, mas a paternidade deste homem e a fraternidade que ele expressava de todas as maneiras, me fez sentir o mundo mais pobre e ao mesmo tempo mais rico, porque se nós fizermos memória e sobretudo tomarmos a sério o seu testemunho pessoal, a sua entrega, os seus gestos e as suas palavras, o mundo vai mudar. Mas agora depende de nós. Obrigado.